E agora vamos falar das eleições 2024. A partir de hoje, o Rafael Pasquim traz todas as informações sobre a disputa eleitoral na região. Oi, Olívia, boa noite a todos. Nessa cobertura especial das eleições municipais, a partir de hoje a gente vai apresentar as regras, mostrar as particularidades da disputa na nossa região e, claro, ajudar você, eleitor, a escolher o candidato de forma consciente. Afinal, essa escolha vai mexer diretamente com o nosso dia a dia pelos próximos 4 anos. E a gente começa com uma reportagem que mostra que as cidades da região tem este ano menos candidatos a vereador na comparação com as eleições municipais de 2020. Veja agora um raio-x dos números e entenda os motivos dessa redução. Ei, você! Você aí! Você sabe o que faz um prefeito e um vereador? Ele tem que cuidar da cidade, fazer a melhoria para a cidade, né? E o vereador? Também. Cuidar da cidade, que não cuida nada, né? E vereador? Ver o que precisa ser feito e passar para ser feito, né? Prefeito? Tem que administrar a cidade, né? Administra a cidade, é o principal, né? O que faz um vereador? Olha, pra falar a verdade, vereador eu nem sei o que faz, né? As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro e os candidatos a prefeito e a vereador já começaram a campanha eleitoral. Em Ribeirão Preto, o calçadão é o lugar preferido dos candidatos. Nos próximos dias, muitos deles vão estar aqui. Então, antes de pensar em quem votar, é preciso saber quais são os deveres dos políticos. Por isso, convidamos um advogado eleitoral para explicar. Vamos começar com o cargo de prefeito. O prefeito, ele comanda os assuntos da cidade. Ele cuida de assuntos mais caros, como educação, como saúde, a parte de infraestrutura da cidade, enfim. É aquele que tem em mãos o orçamento aprovado pelo Legislativo para poder dar conta das demandas mais urgentes da população. O advogado explica agora qual a função de um vereador. O vereador, ele legisla, ele participa do processo de votação dos projetos de lei. Ele ajuda a aprovar o orçamento, aprovar as leis que vão, por exemplo, verificar onde que um comércio pode ser executado. Ele também tem essa função, além de votar os projetos que ele desenvolve e outros tantos que são encaminhados pelo Executivo, ele tem a prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, diríamos que são duas principais funções, votar leis e fiscalizar o Executivo. O que chama a atenção é que a quantidade de candidatos a vereador diminuiu em relação às últimas eleições nas principais cidades da região. Em Ribeirão Preto, 377 candidatos vão concorrer a 22 vagas na Câmara. Em 2020, foram 627. Em Franca, neste ano, são 249 candidatos. Há 4 anos, foram 379. São Carlos tem 329 candidatos nas eleições deste ano. Em 2020, 474 concorreram. Já em Araraquara, são 269 candidatos. Em 2020, foram 417. Barretos tem agora 258 na disputa. Nas eleições passadas, foram 345. O número de candidaturas a prefeito nas principais cidades da região também diminuiu em relação às últimas eleições. Em Ribeirão Preto, são 6 candidatos. E em 2020 foram 11. Franca tem 1 candidato a mais que nas eleições passadas, 9 em 2024 e 8 em 2020. Em São Carlos são 3. Nas eleições passadas foram 12. Araraquara tem 5 candidatos. Há 4 anos, 9 estavam na disputa. Em Barretos, são 3 candidatos neste ano. E em 2020 foram 8. O advogado diz que a limitação de recursos públicos pode ser um dos motivos para o número menor de candidatos. Outra explicação é o aumento de coligações dos partidos políticos que se unem ao candidato que tem mais chance de ganhar. Ribeirão Preto, por exemplo, tinha 11 pré-candidatos à prefeitura.
tempo de televisão, as regras que foram ajustadas a partir disso e principalmente por conta de uma estrutura. Uma cidade como Ribeirão Preto, que depende de uma campanha que precisa ter investimento na rádio, na televisão, em material de comunicação, em internet, isso tudo demanda gastos, e razão pela qual, então, na hora de montar as estruturas, muitas ideias, muitos pré-candidatos, mas candidatos efetivamente aqueles que queiram se lançar, porque depende de condições de se apresentar adequadamente para a população. Não adianta só a gente reclamar, nós temos também que no dia certo ir lá, colocar o seu voto, para quê? Para que nós consigamos trazer coisas melhores para a nossa cidade tão judiada. Isso aí, voto com consciência. E hoje à tarde, o candidato do PCO à Prefeitura de Ribeirão Preto, Hugo Almeida, desistiu da disputa. Hugo, que é presidente local do partido da Causa Operária, disse que um novo candidato deve ser indicado para disputar a vaga do Executivo. Veja agora, em ordem alfabética, quem segue na disputa nas 5 principais cidades da nossa região. Em Ribeirão Preto, são 5 candidatos: André Trindade, do União Brasil, Ismar Menezes, do Agir, Jorge Roque, do PT, Marco Aurélio, do Novo e Ricardo Silva, do PSD. Em Franca, são 9 candidatos: Alexandre Ferreira, do MDB, Alexandre Itabá, do Novo, Guilherme Cortez, do PSOL, João Rocha, do PL, João Escarpante Diniz, do PCO, Jonas de Carvalho, do Mobiliza, Marco Ubiali, do PSB, Mariana Amorim, do PT e Tito Oliveira, do PCB. Em São Carlos estão na disputa Mário Casale, do Novo, Neto Donato, do PP e Nilton Lima, do PT. Em Araraquara, os candidatos são Eliana Onaim, do PT, Doutor Lapena, do PL, Marcos Garrido, do PSD, Pedro Tede, do Novo e Tiago Pires, do PCO. Em Barretos concorrem Odair Silva, do Republicanos, Doutor Rafael Oliveira, do PP e Doutor Emanuel, da Democracia Cristã. Bom, voltando a falar de Ribeirão Preto, depois da desistência de Hugo Almeida, do PCO, o Partido da Causa Operária, tem até 10 dias para indicar um novo candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. Olívia?